Olá, galera! Hoje o quadro Quer Que Desenhe da série Temas Ilustrados em Ensino Médio será sobre um assunto muito importante e que explica como as características dos seres vivos são passadas de geração a geração, a segunda lei de Mendel, também conhecida como Lei da Segregação Independente. Como sabemos, Gregor Mendel foi um monge agostiniano que se destacou pelos seus estudos sobre a hereditariedade. Inicialmente, ele estudou a herança de apenas uma característica individualmente. Esse trabalho deu a origem à chamada Primeira Lei de Mendel. No entanto, novas perguntas motivaram novos experimentos de Mendel. Uma das dúvidas dele era se a segregação dos fatores hereditários para uma característica tinha algum efeito da segregação dos fatores para outra característica. Por exemplo, a segregação dos fatores da cor da flor teve algum efeito sobre a segregação dos fatores da forma da semente? Então, Mendel realizou cruzamentos nos quais seguiu a segregação de dois genes. Ele cruzou plantas de ervilha que diferiam em duas características, como cor e forma da semente. Um cruzamento díbrido é um cruzamento no qual a herança de duas características é rastreada ao mesmo tempo. Os descendentes de tal cruzamento são chamados de díbridos. Ele cruzou indivíduos que apresentam semente lisa e amarela, com o genótipo Rzão, Vzão, com indivíduos que apresentam a semente rugosa e verde, de genótipo Rzinho, Vzinho. Baseando-se nos seus estudos anteriores, Mendel já sabia que as sementes amarelas eram dominantes sobre as verdes e que as sementes lisas eram dominantes sobre as rugosas. Em seu experimento, Mendel sempre utilizava como geração parental progenitores puros, ou seja, que após várias gerações de autopolinização geram descendentes com a mesma característica. Desse cruzamento, Mendel obteve 100% de ervilhas com sementes amarela e lisa, de genótipo Rzinho, Vzinho, na geração F1. Mendel, então, realizou o cruzamento entre indivíduos da geração F1, obtendo a geração F2 desse cruzamento. Nessa geração, ele obteve 4 categorias fenotípicas, com uma proporção de 9:3:3:1. 9 sementes amarelas lisas, para 3 verdes lisas, para 3 amarelas rugosas, para uma verde rugosa. Isso ocorre porque os membros do par Rzinho segregam-se independente dos membros do par Vzinho, produzindo 4 tipos de gametas em frequências iguais: 1/4 Rzão, 1/4 Vzinho, 1/4 Rzinho e 1/4 Rzinho. Os gametas assim formados combinam-se aleatoriamente na fertilização, resultando em 4 tipos de descendentes na proporção 9:3:3:1. A partir dessas descobertas, Mendel concluiu que diferentes características são herdadas independentemente uma das outras, de modo que não há relação, por exemplo, entre a cor e a forma da semente. Esses achados deram origem à segunda lei de Mendel, ou Lei da Segregação Independente, que afirma que em um cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais características, os fatores que determinam cada uma se separam, ou seja, se segregam de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso, formando todas as combinações possíveis independentemente. O princípio para essa segregação tem suporte na anáfase 1 da divisão meiótica, momento em que os cromossomos homólogos segregam para os polos. Mas vocês sabiam que nem todas as características segregam de forma independente? Quando os genes estão muito próximos em um cromossomo, os alelos de um mesmo cromossomo tendem a ser herdados como uma unidade. Tais genes não apresentam segregação independente e são denominados ligados. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Que viagem, né? Acesse o nosso site e baixe um mapa mental completinho sobre esse conteúdo na aba Quer Que Desenhe, link na bio. Tem interesse pelo nosso conteúdo? Então ajude a página curtindo, comentando, salvando e compartilhando. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!